Olá, você está à mesa, um lugar de conversa sobre saúde mental, espiritualidade, comportamentos, feminilidade. Eu sou a doutora Heloísa, eu trabalho com saúde mental e nesse primeiro tema quero convidar você a refletir quando viver no automático vira cansaço. Do ponto de vista médico, quando a pessoa passa muito tempo em estresse emocional, preocupação constante, medo, culpa ou excesso de responsabilidade, o corpo entra no que nós chamamos de modo sobrevivência. O cérebro entende que você precisa apenas dar conta, resolver, não parar, não sentir demais. Nesse estado, as áreas do cérebro responsáveis por reflexão, consciência e escolha ficam menos ativas. E o sistema nervoso passa a funcionar como se estivesse sempre em alerta. Você vive, mas não percebe que vive. E é aí o grande problema da maioria das mulheres hoje. Depois eu faço, eu depois, os outros primeiro. Que é sempre engraçado, porque a gente sempre ouve esse exemplo, né, do avião. Se máscaras caem do avião, primeiro coloquem em você, se você tiver com crianças e idosos do lado, né? Mas na vida a gente não vive ele. A gente está sempre querendo salvar o outro e na verdade isso é até um mecanismo de escape mesmo, porque se eu resolver o problema do outro, eu não tenho que olhar para o meu. Isso tem criado cada vez mulheres mais feridas, mais masculinizadas, que castram seus próprios homens. Existem homens bons que vivem com mulheres que o tornam homens maus. E pode parecer até polêmico isso que eu tô falando, mas é a verdade. Não aceitam que mandem nelas, porque o pai foi ausente. E aí o pai foi ausente, quem deveria cuidar não cuidou. E aí a mulher se sente, cada vez que o marido vai cuidar dela, vai exercer o papel de dominante na casa, ela se sente como ameaçada, porque quem deveria cuidar dela não cuidou. E isso é tão profundo que muitas vezes não deixam nem Deus cuidar delas. Talvez você que está me ouvindo aí, não deixe Deus cuidar de você. Isso gera na mulher uma ansiedade sem motivo claro, irritação fácil, cansaço emocional, sensação de vazio e essa dificuldade de cuidar de si mesma. E nem é frescura, eu não tô falando que isso seja algo assim espiritual apenas, tô falando de fisiologia. Todo esse comportamento é fisiológico, porque você tá sobrecarregada. Vou falar algo com muito cuidado e muito amor também. A fé não é uma anestesia. Ela não foi feita para anestesiar suas emoções. Emoção precisa ser cuidada como emoção. É uma opinião pessoal minha agora, né? Eu não acredito que corpo, alma e espírito sejam separados. Mas muitas pessoas querem resolver coisa da carne com o espírito. E não funciona assim. Deus, ele é organizado. E aí você fica falando assim, eu não preciso de terapia, eu não preciso de psicóloga. E eu nem tô entrando só nessa parte da saúde mental, não. Eu não preciso de ajuda. Quando na verdade a sua vida diz totalmente o contrário. Você já olhou para sua gaveta de calcinha? Parece bobeira, mas você já olhou? Você já olhou para o estado da sua casa? Como que tá? Porque olha, eu vou te falar, são as pequenas coisas que revelam a essência. Eu me lembro de quando eu comecei esse processo há um tempo atrás e Deus começou a organizar isso em mim. Eu era muito bagunceira. E eu comecei a ouvir sobre isso e eu falei, cara, eu preciso mudar, é o pequeno. O grande é reflexo de coisas pequenas que são mudadas. E hoje eu sou uma pessoa extremamente organizada. Nada quebrado, nada fora do lugar. Ai, que chatice. Não. Não. Porque se a sua gaveta de calcinha tá uma bagunça, que dirá a sua vida? A Bíblia nunca pediu negação das dores, ela pediu consciência. Você só consegue tratar aquilo que você está consciente. Lamentações 3:40 fala o seguinte: examinemos os nossos caminhos e voltemos ao Senhor. Percebe que ainda antes de voltar, a gente precisa examinar esse episódio, né? Esse momento que nós estamos tendo aqui à mesa, ele tem uma função para você de despertar a sua consciência. Porque antes de curar, antes de a gente começar a trabalhar, você precisa entender que você precisa de ajuda. Você precisa entender que do jeito que tá, será que tá bom? Será que é... Eu sempre faço essa pergunta pra mim, né? Quando a gente é pequena, a gente observa algumas coisas, né? Que a gente fala, eu nunca vou fazer isso. Será que eu tenho cumprido comigo mesma? Eu tenho sido
fiel às coisas que eu falei que não, na minha casa não, na minha história não. O que eu tô sentindo de verdade? De verdade, você que tá me ouvindo. Se você pudesse escrever seus sentimentos, quais seriam? Quando foi a última vez que você parou para se ouvir? Não as exigências externas, mas as suas exigências. Você tá vivendo ou sobrevivendo? Talvez eu deixei muitas reflexões nesse episódio e tá tudo bem. É isso mesmo que eu quero causar. Eu não quero causar cura agora, mesmo porque é um processo. Curar-se é um processo. Se Jesus te perguntasse hoje, o que queres que eu te faça? Qual seria a sua resposta? E será que o seu pedido te levaria à cura ou te levaria a mais problemas? Consciência vem antes de qualquer restauração. No próximo episódio, a gente começa a dar nome àquilo que você sente. Lembrando que esse é um conteúdo informativo, pessoal, baseado nos meus conhecimentos e nos meus estudos também, mas não substitui consulta e acompanhamento médico. Até a próxima. Um beijo.